Graça e paz, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra a palavra do Senhor em João, capítulo 11. João, capítulo 11, mantenha o texto sagrado aberto. Nós vamos, se Deus assim nos permitir, caminhar hoje por 44 versículos desse texto. João, capítulo 11. Nós vamos ler apenas alguns versículos de forma inicial, o versículo 4, depois o versículo 25 e 26, e também os versículos 33 e 35. Vamos ler juntos esses versículos, irmãos? Versículo 4 primeiro. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Versos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E ainda versículos 33 a 35. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, já cantamos nesta noite pedindo ao Senhor graça sobre graça, algo do que tanto precisamos diante da Tua palavra, ó Deus. Já cantamos também pedindo restauração, o que encontramos na Tua palavra, mas também oramos, cantando aleluia, dizendo que santo é o Senhor dos exércitos. Por isso, ó Deus, que seja também este momento, um momento de glorificarmos ao Senhor Deus Todo-Poderoso com nossas vidas e com a reação que teremos ao longo dos dias a partir do texto bíblico lido e estudado. Quanto a mim, Senhor, tem misericórdia deste pecador que carece tanto da Tua graça, da Tua restauração e que precisa tanto glorificar o Teu nome, ó Deus. Usa-me para a Tua glória, para a edificação nossa, do Teu povo. E ajuda-nos, ó Deus, a caminhar. É a oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, se você percebeu, ao longo das últimas mensagens que preguei, nós estudamos os sinais de Jesus expostos por João para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Nós estudamos a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, mostrando que Jesus é aquele que devolve a alegria humanamente perdida. Nós vimos a cura do filho do oficial do rei, mostrando que o Senhor Jesus tem toda a autoridade onipresente sobre toda a vida. Nós vimos também a cura do paralítico de Betesda, mostrando que Jesus tira o homem de toda a sua miséria. Vimos a multiplicação dos pães e peixes. Jesus alimenta o homem física e espiritualmente. Vimos também a cura do cego de nascença, ressaltando claramente ali naquele texto que Jesus é a luz das nossas vidas. E ainda vimos também Jesus andando sobre as águas. Ele é soberano sobre tudo, o Filho de Deus. Agora, João traz para nós o último sinal relatado nesse texto como prova da divindade do Senhor Jesus, a ressurreição de Lázaro, onde veremos que Jesus em si mostra a glória a Deus. E como veremos no tema de hoje, Milagres de Jesus, sua glória na dor, morte
e ressurreição. Sua glória na dor, morte e ressurreição. Estamos diante de um texto conhecido, de um texto que apresenta a Cristo de forma grandiosa, num contexto em que Jesus se afasta do local da cura, e que veremos logo mais, ele volta depois, tendo a sua vida e a vida dos discípulos ameaçada de morte, inclusive pelo apedrejamento. Mas vemos diante do texto um Jesus glorioso, poderoso, Salvador, Senhor da vida, e que de forma muito forte se preocupa e se insere nas nossas vidas de forma a sentir as nossas dores. O Senhor da vida, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, como diz a Hernandes Dias Lopes, veste pele humana, e não só a veste visualmente, como nós acabamos por imaginar nas nossas mentes, mas ele sente aquilo que eu e você passamos. Sendo assim, queridos, olhamos para o texto e vemos em primeiro lugar o propósito de Cristo na demora e o significado do sofrimento. Do verso 1 ao verso 10, você vai ver o relato destes acontecimentos. Do verso 1 ao verso 6, você vai ver: estava enfermo Lázaro, de Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Nesta primeira parte, deste primeiro trecho do texto, nós vamos ver Jesus tratando da situação como Senhor sobre todas as coisas. E ainda assim, o texto mostra que ele insere-se nas nossas necessidades, nos nossos sentimentos. O texto é muito claro de mostrar que Jesus amava aqueles irmãos. Não há dúvida quanto a isso, tanto é que o chamado da irmã de Lázaro é: Senhor, está enfermo aquele a quem amas, de acordo com o versículo de número 3. Mas é preciso olhar para o texto e ver que o tempo de Deus em Cristo Jesus visa revelar em primeiríssimo lugar a glória de Deus, ou seja, Deus age no momento certo, não no momento esperado. Isso é importante. Deus age no momento certo e não no momento esperado. Porque nós somos muito bons de querer colocar Deus numa cela, numa jaula e fazer com que Ele haja de acordo com os nossos preceitos. Quando é que Jesus é avisado? Quando Lázaro ainda está enfermo. Porque nós, em nossa humanidade, imaginamos que Deus, ou que Cristo Jesus, só pode curar o homem, enquanto para nós ainda há uma chance. Enquanto a enfermidade ainda está presente, nós imaginamos: até aqui o Senhor ainda pode fazer algo. E nós vamos ver mais à frente o relato teológico de Marta a respeito do conhecimento de Jesus, mas vamos ver aí do versículo 20 até o 27, uma Marta que conhecia a Jesus Cristo pelos seus ensinos, mas não tinha mais esperança da ressurreição do seu irmão. Deus age no momento certo e não no momento que nós esperamos, que nós regulamos, que nós dizemos que é possível, que é adequado e que é correto. O Filho de Deus está mostrando-se para nós em toda a sua humanidade, a sua grandiosa divindade em dizer: eu não sigo as regras de homens. E é por isso que Jesus se demora
aqui nesse texto, esta enfermidade, diz o verso 4, não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do homem seja, por ela, glorificado. A preocupação de Cristo não é os sentimentos de Marta e de Maria, a preocupação de Cristo não é o perigo ligado aos judeus presentes naquele contexto, a preocupação de Cristo não é em dar pressa à cura de uma enfermidade, como nós damos pressa enquanto ainda há vida, de acordo com os nossos olhos. Mas a sua preocupação primeira é a glória de Deus Pai. Eu sei, queridos, que quando a gente tem alguém enfermo ou está enfermo, a gente quer a cura. E a gente sabe que é nosso direito pedir a Deus sermos curados, ou termos alguém no nosso meio que seja curado. Mas nós precisamos entender que as nossas vidas, todas elas têm um objetivo claro, final: glorificar a Deus, independente do que nos venha a acontecer. E nós precisamos entender desta forma. Acabamos de ler o rei Davi dizendo ao seu filho Salomão: eu vou pelo caminho de todos os mortais. O fim, devido ao nosso pecado, como salário justo para nós, é a morte. Mas nós precisamos entender que acima disto está a glória de Deus. Ainda do verso 7 ao 8 é dito: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Veja que o sofrimento de Lázaro e suas irmãs serve como um palco para a revelação do poder de Deus, apontando para a ressurreição e a vida que Jesus oferece. Veja, a questão principal de Cristo entre nós era estabelecer o reino de Deus, estabelecer a Ele mesmo como Filho de Deus, como Senhor sobre todas as coisas, independente de toda e qualquer circunstância. Havia perigo de morte, havia ameaças de apedrejamento para Jesus e para aqueles que o seguiam. Tanto é que vem sobre eles o alerta. Mas a preocupação de Cristo é: não pense na nossa morte, não pense nos riscos que viveremos, pense na glória de Deus. Isto é o que tem que estar na cabeça de cada um de nós quando pensamos em pregar o Evangelho. Quando pensamos em perder a popularidade na escola ou no trabalho porque declaramos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque a glória de Deus é o que está em primeiro lugar. É aquilo que pensamos quando vamos às nossas congregações e vamos a realidades diferentes da nossa aqui dentro da igreja, para pregar o Evangelho a outras pessoas, inclusive para sofrer risco de vida muitas vezes. É nisso que devem pensar os missionários, por onde quer que eles forem. Acima de todas as coisas está a glória de Deus, seja na dor, seja na morte ou na ressurreição. Ainda o texto continua até o verso de número 10, dizendo: respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que é que Cristo está dizendo? Na busca pela glória do Senhor, preocupe-se em levar a luz de Deus, a glória em Cristo Jesus. E Cristo vai trazer estas palavras que parecem confusas quanto a deslocamento, porque é melhor andar de dia e não de noite, e parecia que haveria uma proposta de chegar de noite naquele lugar para não ser encontrado, mas Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo: é preciso andar de dia, é preciso estar à luz do dia, para dizer que aqueles que lá estavam, judeus ou não, parentes ou não de Lázaro, amigos ou inimigos de Lázaro, indiferentes àquela situação, eles precisavam ver a luz, que é Jesus Cristo e a sua glória. O amor de Cristo por estes homens, ou por estas pessoas aqui citadas, sejam a família de Lázaro, ou sejam pessoas que precisavam ouvir a respeito do Evangelho, é grandioso, é maravilhoso. Mas a glória do Senhor, ela precisa estar em primeiro lugar.
glorificar a Deus e usufruir dele, alegrar-se nele para sempre. É a resposta da primeira pergunta do breve catecismo, e que mostra qual é o objetivo para as nossas vidas, como era em Cristo Jesus, aqui através de Lázaro e de suas irmãs, por mais que a situação fosse de enfermidade, de morte e de sofrimento. Veja o que a palavra do Senhor vai nos dizer em Isaías 28, verso 16. Isaías 28, 16, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Que pedra é essa, irmãos? Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, que caminha para amar a humanidade como ninguém nunca amou, mas que caminha em primeiro lugar para glorificar a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Você não é proibido de amar a seu irmão, de amar a alguém querido, de desejar vida para aquele que está enfermo, quem sabe até moribundo. Mas você precisa entender que todas as coisas caminham para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós precisamos estar acima da finitude da vida do homem, para olhar para Deus e glorificá-lo como Cristo fez. Lembrando que diz Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitos comentaristas comentam esse texto, e eu separei aqui apenas 3, para que nós entendamos como a teologia vê este texto. Matthew Henry diz, no seu comentário sobre esse texto, que quando Deus atrasa o livramento, é para a glória de Deus. Entenda, atrasa aos nossos olhos. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Tanto é que são termos gregos diferentes usados para o tempo de Deus e para o nosso tempo. O que nós vivemos, Deus está aquém do que nós vivemos, mas temporalmente tomando conta de todas as coisas, e Ele é soberano. Charles Spurgeon diz no seu escrito Exortações sobre Jesus e Lázaro, ele vai dizer: esta enfermidade foi enviada por amor aos seus, pois quem é amado também passa pela aflição. Vou repetir: esta enfermidade foi enviada por amor aos seus, pois quem é amado também passa pela aflição. Basta que você relembre a educação dos seus filhos. Às vezes foi preciso momentos de aflição para a criança, para que ela fosse educada, para que ela fosse ensinada, para que ela crescesse, para que ela fosse repreendida e corrigida. Se é que você deseja um futuro bom para os seus filhos. Se não, deixa à vontade. E aí o futuro será trágico. A gente acha que ser amado é ser promovido para nós toda uma situação confortável de vida, mas o amor também é refletido através da luta, da dificuldade, do sofrimento, da dor, inclusive da morte. Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, e não há expressão maior de amor para conosco do que essa, irmãos. A glória de Deus está em primeiro lugar. Deus continua a nos amar através de Cristo. E Calvino comenta ali nesse texto de João 11, a ausência era para que o milagre fosse mais manifesto. Quanto mais adiada, mais evidente seria o poder divino. Jesus está preparando o cenário de glorificar a Deus através da ressurreição de Lázaro. Calma, eu estou no comando, eu sou o mesmo que andou sobre as águas, eu sou o mesmo que fez outros milagres, eu sou o Filho de Deus que está cuidando de todas as coisas. O meu tempo não é o tempo do homem, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós precisamos descansar na mão do Senhor. Por isso, queridos, quando Deus parece demorar, como no caso da doença de Lázaro, sua demora nunca é falta de amor, mas parte de um propósito maior.
O sofrimento não é sinal de abandono, mas pode ser expressão do cuidado divino. A fé verdadeira espera com confiança, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Assim como o milagre foi mais evidente com a demora de Jesus, as dificuldades na minha e na sua vida podem ser um cenário para Deus mostrar a sua glória de forma ainda mais clara. Por isso, queridos, nós somos chamados a confiar e descansar no tempo e nos propósitos perfeitos do Senhor. Descanse. Mantenha-se em oração, mantenha-se buscando a Deus, mantenha-se na busca pelo Senhor através da leitura da sua palavra, mas descanse o seu coração nas mãos do Senhor. Ele está cuidando de todas as coisas e há um fim glorioso em cada situação de vida que nós vivemos. Amém? Tenhamos essa esperança a partir deste texto, a partir deste momento de Jesus. Mas a segunda parte do texto vai do verso 11 até o verso 30, mostrando a autoridade de Cristo sobre a morte e o que é citado aqui no texto, o sono. Dos versos 11 ao 30, nós vamos ver Jesus inicialmente tratando a morte como sono. Ele diz: isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Aqui, queridos, há uma possibilidade de má interpretação da palavra de Deus para cairmos na teologia inadequada do sono da alma. Muito cuidado. O que Jesus está mostrando para nós aqui é que ele, aos seus olhos, o poder da morte é minimizado a ponto de ser visto como um sono. Lázaro morreu, é fato, mas para Jesus nada mais era do que um sono, uma situação temporal de curto espaço de tempo. Havia vida prevista para Lázaro. Veja que o texto continua do 14 ao 16, Jesus dizendo: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Tomé não fala muito nas histórias de Jesus, as suas participações são poucas. Mas nas poucas participações de Tomé na história de Jesus, você tem palavras importantes para entendermos a relação do homem com Jesus Cristo, o Jesus divino, o Jesus maravilhoso, como foi depois da sua ressurreição. Venha cá, Tomé, olhe meu lado, veja minhas mãos, veja os meus pés, sou eu mesmo, eu ressuscitei. Tomé aqui fala, e devido à sua pouca fala no restante do texto bíblico, muitos de nós podem pensar que é uma fala irônica. Não parece uma fala irônica de Tomé? Ele está voltando para onde ia ser apedrejado, vamos voltar com ele, porque acabou para nós. Já era, né? Ou como a mocidade diz hoje, né? Arrasta para cima, né? Assim que fala, né? Arrasta para cima, acabou. Mas Tomé não está falando isso. Tomé está vendo tamanha fé na situação. Tomé está vendo Jesus falando a respeito de que ele é a luz do mundo, que as pessoas precisam ver essa luz, que aqueles que perseguem a Jesus precisam ver o milagre, que a situação não é para a morte, mas é para a glória de Deus, que diz: vamos, que morramos, que seja assim, Deus será glorificado. E Jesus está dizendo isso. A morte de Lázaro não é, a enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É como se Tomé estivesse dizendo: se prepara, pessoal, que nós vamos ver mais um milagre do Senhor Jesus. E agora vai ser grande, porque ele vai tirar da morte alguém que já há alguns dias está morrendo. Na fala de Tomé, queridos, nós temos a morte de Lázaro sendo colocada como algo que fortalece a fé dos discípulos.
O versículo 17 fala do tempo da morte. Jesus chegou, encontrou Lázaro já ressuscitado. Havia 4 dias, atestado de morte pleno, completo. Não havia a possibilidade de catalepsia, de desmaio ou de sono, como alguns poderiam interpretar. E aí nos versículos adiante, nós vamos ver Jesus se envolvendo pessoalmente com aquela situação e tratando deste caso junto às irmãs de Lázaro, para mostrar quem ele era. Primeiro, do versículo 20 até o versículo 27, como já citei, um primeiro contato com Marta. Neste primeiro contato com Marta, ela se aproxima de Jesus, vai ao seu encontro. Maria fica sentada em casa. Jesus ainda está fora da aldeia. Marta vai ao encontro de Jesus e vai começar a tratar teologicamente daquela situação. Versículo 21. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Marta está dizendo: o Senhor é Senhor da vida. Mas lembrando do que vimos no primeiro ponto, é da vida dentro do nosso tempo. Quando passa o nosso tempo, a situação já era. Mas ela continua dizendo: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Um fio de esperança, um fio de uma mudança repentina, mas ainda com muita descredibilidade. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Maria. Já estudei naquela lição lá do discipulado, ou no breve catecismo de Jesus, alguma coisa desse tipo. Eu sei, replicou Maria, mas ele há de ressurgir lá na frente, na ressurreição, no último dia, no dia em que todos serão glorificados, em que a igreja será reunida e que os corpos serão restaurados, em que a terra dará os seus mortos e haverá aquele dia. Eu sei disso, Senhor. Aí Jesus diz no verso 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está dizendo para esta mulher, para Marta, eu sempre confundo Marta com Maria, para Marta, perdão, Jesus está dizendo para Marta: quem crê em mim, por mais que o seu tempo humano tenha se acabado e a situação seja finita para o homem, ainda que morra, viverá. A vida reservada em Cristo para todo aquele que crê nele como seu Senhor e Salvador. Nós precisamos viver isto todos os dias, nós precisamos propagar isto todos os dias, nós precisamos ir ao mundo para dizer: em Cristo Jesus, a vida plena, vida eterna, vida perfeita. Não deixe que o arcabouço de teologia que está presente na sua mente atrapalhe a sua fé no seu coração, diante do milagre que Jesus pode fazer na sua vida. Não deixe. Teologia é muito bom, é necessário, é saudável, é preciso. Nós precisamos conhecer. A palavra do Senhor diz que o povo do Senhor padece por não conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer, mas conhecer só não é suficiente. Ortodoxia não é nada sem ortopraxia, ou seja, conhecer sem praticar não nos levará a canto nenhum. Jesus continua dizendo: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? A resposta de Marta é curta para se despedir de Jesus. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E o versículo seguinte mostra este sentimento de Marta, dizendo: tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. É como se ela estivesse encerrando um diálogo, dizendo: eu tentei e eu não alcancei o que precisava. Mas os versículos do 28 ao 30, queridos, mostra que Jesus se envolve pessoalmente com esse sofrimento. Quando Maria ouve que o mestre chegou, verso 29, ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele.
há um envolvimento, há uma preocupação, há uma interação de Jesus com aquelas pessoas, demonstrando o seu amor para com aquelas pessoas, mesmo que ele não tenha chegado no tempo que aquelas pessoas esperavam. 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 51 ao 52, o apóstolo Paulo vai nos dizer: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e seremos transformados. Em Cristo Jesus, queridos, há uma realidade presente ou futura de ressurreição, e uma ressurreição para a vida eterna. Precisamos crer desta maneira e viver a fé no Senhor assim. Em Daniel, capítulo 12, verso 2, nós temos: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Se a morte é uma garantia para os nossos dias e para as nossas vidas, a ressurreição é clara e é presente na pessoa de Jesus Cristo, e é o fim último de todos os homens, seja no último dia, ou seja, pelo milagre do Senhor, para alguns em momento inesperado. Cristo está olhando para a situação e está dizendo: minhas queridas, Marta e Maria, há uma situação de dor e sofrimento para vocês, como também o é para mim. Mas em Cristo, em mim, através da obra do Espírito Santo, através da ação divina do Pai Todo-Poderoso, a vida, a ressurreição, aos cuidados de Deus para conosco, de forma a tirar da morte aquele que já cheira mal, de forma a mudar aquilo que nós já atestamos. Não há mais o que fazer. Para o Senhor Deus, em Cristo Jesus, sempre há uma possibilidade de mudança. George Whitefield, no seu artigo A Ressurreição de Lázaro, ele exalta o seguinte: levantar um morto que jaz há 4 dias e em estado de decomposição é o mais grandioso dos milagres. Lembre-se, pouco depois Jesus iria ele mesmo vencer a morte. Mesmo que crucificado, humilhado, levando sobre si as nossas dores, ao 3º dia ele ressuscitou. Sproul, no texto O Propósito da Morte de Lázaro, acrescenta: Cristo, ao dizer que ia despertar Lázaro, demonstra que ele é Senhor sobre a própria morte. Deus, em Cristo Jesus, é Senhor sobre a morte. E nós não podemos temer. O Senhor soberano sobre todas as coisas, que caminha pelo mar, pode dizer à morte: saia, suma, você não tem poder sobre esta vida, você não tem poder sobre esta ação. É por isso que precisamos aplicar esse texto às nossas vidas, entendendo que Jesus mostra aqui nesse texto que tem total autoridade sobre a morte, tratando-a como um sono temporário. Isso nos lembra, queridos, que mesmo diante das maiores perdas e medos, nós podemos confiar que Cristo está no controle. A ressurreição de Lázaro revela que nada está fora do alcance do seu poder, nem mesmo a morte, ou as situações que parecem irreversíveis na nossa vida. O Deus que está no controle de todas as coisas vive as nossas dores e os nossos sentimentos, para trazer sobre aqueles a quem Ele queira a sua vontade, a quem esteja sobre Ele a vontade do Senhor, a ressurreição e a vida. Caminhemos com esta certeza, sabendo que o Senhor, Ele é glorificado em Cristo Jesus, mesmo em situações que para nós já é o fim. Mas por fim, queridos, o texto ainda vai do verso 31 ao 44, para nos mostrar a compaixão de Cristo revelada em lágrimas e em ação, nos milagres de Jesus, e este mostrando a sua glória na dor, na morte e na ressurreição. Nós veremos que Cristo se compadece de nós
revelando esta compaixão em lágrimas e em ação, dos versos 31 até o 44. A palavra do Senhor vai dizer: os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amavam. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras, e o rosto envolto num lençol. Salmo 134, verso 18 vai dizer: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Hebreus 4, verso 15 vai dizer: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, como vimos domingo passado aqui com o pastor Francisco Macena pregando a respeito desse mesmo texto. A conclusão dessa história, queridos, é não somente para mostrar o grande milagre de Jesus a respeito da vida de Lázaro, mas é para mostrar algo que está grandiosamente representado em 2 palavras do verso de número 35: Jesus chorou. Você já parou para pensar na profundidade dessas 2 palavras? Você já parou para pensar no tamanho do envolvimento do Senhor Jesus para conosco, representado nestas 2 pequenas palavras? Muitos têm deuses que estão alheios à sua situação. Muitos têm deuses que são representações tão somente em quadros, em imagens ou em histórias do passado. Muitos têm deuses até poderosos e fortes, que comandam sobre o mar, comandam sobre as matas, comandam sobre o céu e têm as suas áreas de atuação. Muitos são os deuses que são apresentados para os homens, mas nenhum que se envolve com tamanho amor e tamanha compaixão como Cristo se envolve conosco, queridos. Ele sente a minha e a sua dor. Jesus está vendo naquele acontecimento muito mais do que um amigo morto. Jesus está vendo a humanidade sendo depreciada pelo seu pecado e está lidando com um contexto que mostra o resultado final dessa relação com o pecado, a morte.
E por amor a esta humanidade pelo qual Ele se entregou, Ele se encarnou, Ele viveu entre nós, tendo toda a sua glória, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas esteve entre nós, viveu as nossas condições, veio estar aqui para viver o que vivemos, para alegrar-se conosco, para passar pelas nossas situações, para viver os nossos medos e as nossas angústias, e acima de tudo para se apiedar da nossa condição de mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor Deus enviou Jesus para nos salvar, porque Ele enviou para que Ele tivesse uma vida conosco e soubesse das nossas dores, das nossas agonias, mesmo sem pecado. Jesus vive o sofrimento que nós também vivemos. Jesus vê Maria chorar. Jesus muda o sentimento no coração dos judeus, que antes queriam matá-lo, agora apreciam o amor de Jesus pelos homens. Jesus está diante daquela situação e Ele chora a nossa dor. Você pode estar pensando que enquanto você ora, Deus está alheio à sua oração. Ou, melhorando um pouquinho, você pode pensar que Deus está sentado num alto e sublime trono, e de lá de cima Ele ouve a sua oração e Ele vai mandar alguém fazer alguma coisa, como que se Ele não se envolvesse. Meus queridos, quando Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele está dizendo que Ele não só está presente no nosso viver, no nosso dia a dia, mas Ele vive as nossas dores, Ele sofre junto conosco. Tamanho é o amor que Ele tem por nós. Naturalmente, e precisamos entender que Deus não é depreciado pelo pecado como nós somos. Em sua glória e em sua divindade, Ele se apieda, mas Ele não é manchado nem marcado por aquilo que nos faz sofrer. Jesus agita-se novamente, versículo 38, e vai até a situação do túmulo para ressuscitar a Lázaro. Ele faz uma oração, ele levanta os olhos aos céus e ele ora ao Pai dizendo: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão, sempre, para que creiam que tu me enviaste. Jesus faz uma oração pública de testemunho de quem é Deus e do seu poder no cuidado para com os homens. E assim sendo, ressuscita a Lázaro, mostrando: eu sou o Senhor sobre a vida, sou eu quem a dou, sou eu quem a tiro, sou eu quem a restituo. Desatai-o e deixai-o ir. O milagre está completo. Não há apedrejamento, não há o resultado do medo dos discípulos, não há nada fora do controle de Deus nessa situação. Deus é glorificado, Lázaro é ressuscitado e o amor do Senhor sobre nossas vidas é apresentado a nós diante desse texto. Isso é maravilhoso e muda corações. Mas e eu quero concluir aqui com esses dois últimos versículos, o louvor já pode vir para cá, mas há aqui um relato final de João a respeito desse acontecimento, os dois últimos versículos. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Resultado positivo. Muitos judeus viram aquele acontecimento e passaram a crer em Jesus. Quando vivemos o amor de Deus em nossas vidas, quando vivemos a ação do Senhor em nós, quando vivemos a glória de Deus em nossas vidas, muito resultado positivo acontecerá. Pessoas de quem você espera apedrejamento rendem-se ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. É um fato descrito aqui neste versículo de número 45. Mas o versículo de número 46 traz um resultado diferente. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizava. Nem todos, vendo a ressurreição,
vendo o milagre de Jesus, vendo o seu amor para com os homens, tamanho amor, nem todos entregarão as suas vidas ao Senhor Jesus e crerão nele. Pastor, então meu método foi inadequado, então eu não fiz o evangelismo da forma correta, falhamos em alguma coisa, foi pouca oração, nós não, alguma coisa, não. O Senhor soberano continua soberano sobre todas as coisas, e alguns não foram eleitos para a vida eterna. Descanse o seu coração na soberania de Deus, porque em tudo, absolutamente em tudo, Ele é glorificado e nós somos cuidados e amados por Deus. Que Deus te abençoe com a ressurreição de Lázaro e com a ação de Jesus na ressurreição de Lázaro. Amém. Louvemos ao Senhor.